nas tuas mãos nesta hora os acamados. Visita, ó Deus, as UTIs, visita os hospitais, visita os presídios, viciados, mendigos, ó Deus, faça um milagre na vida de cada um. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos milagres, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que perdoa, o Deus que livra. Abençoe os enfermos nesta hora, Deus, a irmã Denise, o Luiz Carlos, ó Deus, a irmã Mira, o Deus, a irmã Penha, a irmã Conceição, todos os outros enfermos de todas as igrejas, de todos os lugares. Deus, salve, Deus, mais uma vez a nossa nação. Repreenda, por favor, em nome de Jesus, esse espírito de enfermidade, esse espírito de morte que assola o nosso mundo, que assola, Deus, a nossa nação. Joga por terra em nome de Jesus. Obrigado por tudo, é isso que eu te peço, te agradeço no nome doce e precioso de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Bem, meus irmãos, vamos colocar de pé para adorarmos ao Senhor. Majestade e luz, faz a
porque Ele fez uma aliança com você. Essa aliança não tem como quebrar. A palavra de Deus diz que a aliança que Ele coloca no nosso dedo é inquebrável. Nós podemos quebrar essa aliança, mas Ele não quebra a aliança que Ele fez comigo e nem com você. As promessas de Deus que Ele fez para cada um de nós, no tempo determinado de Deus, irão se cumprir nas nossas vidas. O tempo de Deus não é o tempo meu, irmãos, não é o tempo de vocês, é o tempo dele. Nós temos que esperar, descansar no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele irá cumprir, porque é um Deus que faz e continua fazendo no meio da tua igreja. Nós estamos aqui nessa manhã com coração de gratidão a Deus, grato ao Senhor, por mais um dia podemos agradecê-los, mais um dia pisar nessa terra que nos deu para andar e a caminhar. Nós temos que ser felizes com o que Deus nos coloca em nossas mãos, o que Ele nos dá, irmãos, porque tudo que Deus faz é perfeito e é agradável, porque Ele prometeu a cada um de nós uma vida de abundância na presença dEle, porque Ele fez uma promessa, e eu creio na promessa que Deus fez, e porque Ele é um Deus de aliança. Vamos louvar, irmãos, Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Ele não mente, tudo pode passar, tudo pode mudar. Uma palavra, Senhor, uma palavra que nos transforma, ela que muda o caráter. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. E ela vai se cumprir. Só espere com descanso. Irmãos, como é bom nos entregarmos a nossa vida ao Senhor. Como é bom a gente deixar tudo aquilo que tem nos preocupado, tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças, com os nossos braços. Não somos capazes de nada, de resolver nada. Nós temos que deixar as coisas nas mãos daquele que pode todas as coisas. Nessa manhã você não vem somente entregar o teu dízimo e oferta nesse altar, mas que você tem entregado totalmente a sua vida ao Senhor. Se ofertar com uma oferta viva de amor ao Senhor que morreu na tua cruz. É Ele que você tem que ofertar, o melhor que você tem, que é o seu coração, que é a sua vida, aqui no altar do Senhor. Todo dia nós temos que entregar ao Senhor de nossas vidas. Todo dia nós temos que correr em direção ao Senhor, aquele que abre os braços e nos recebe com um braço de amor. Esse Senhor que nós temos que entregar totalmente, 100%, desesperadamente na direção dele. Temos que correr, temos que abraçar Ele, que Senhor, sou teu, Senhor. Meus filhos são teus, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Senhor. A minha vida, Senhor, pertence ao Senhor. Esse dízimo que eu vou te oferecer, Senhor Deus, é para abençoar mais a tua obra, a tua casa, a oração, Senhor. Mas o melhor, Senhor, eu quero oferecer a minha vida a Ti, Pai. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor, meu Pai. Senhor, me faça, Senhor, um homem novo, uma nova mulher em Cristo Jesus, Senhor. Ofereça, irmãos, vocês que estão aqui na casa do Senhor.
fiel a mim. Pai, em nome de Jesus, queremos, Deus, colocar diante do Senhor, Deus, todos os dízimos, todas as ofertas, Deus, aqui colocada. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão, derramando, Deus, suas bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre a vida de cada um. Que o Senhor, Deus, venha falar aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, bom dia a todos, os irmãos que chegaram agora há pouco. Deus abençoe a vida de cada um nesta manhã, os irmãos também que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus possa estar abençoando a sua vida nesta manhã. Agradecemos também a presença da Érica que nos visita nesta manhã, a sua filha. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Peço que você abra a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 28. Mateus, capítulo de número 28, a partir do versículo 18. Irmãos, nós estamos começando, vou pedir ao Caio para colocar ali a capa da revista Palavra de Vida, que vai começar neste domingo. Nós terminamos a última lição no domingo passado a respeito dos 10 mandamentos. E agora, no próximo trimestre, nós vamos estar falando sobre generosidade em tempos de crise. Pedi para colocar aí. Nós vamos começar na primeira lição, que tem o título Mordomia Cristã e os propósitos da Igreja. Mordomia Cristã e os propósitos da Igreja de Jesus. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Mateus, peço que você abra comigo, Mateus 28, capítulo 18 a 20. Se algum irmão ou irmã estiver pertinho da Érica, puder compartilhar com ela a palavra. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Você pode orar comigo? Pai, em nome de Jesus, agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. Pedimos a Deus que o nosso coração possa estar aberto, Deus, para receber a Tua palavra nesta manhã. E que o Senhor, Deus, venha estar fazendo a Tua obra, Deus, em cada coração nesta manhã. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, enquanto está sendo colocado ali, nós estamos falando, nós vamos começar a falar agora nesse próximo trimestre, na revista Palavra de Vida pela manhã, falando sobre mordomia cristã. Mordomia cristã, irmãos, nos fala a respeito de uma doutrina cristã. Lá na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, existe uma das doutrinas que são consideradas doutrinas batistas, né? Como batistas que somos, temos uma declaração, né? Temos um conjunto de regras baseadas na palavra de Deus, que nos caracterizam como cristãos batistas. Um dos grandes motivos pelos quais, ou mais importante motivo pelo qual eu escolhi ser batista, nós também escolhemos ser cristãos batistas, é porque
a denominação batista, ela é bíblica. Ela tem princípios que estão contidos na palavra de Deus. Então, essa declaração que nós vamos estudar aqui na igreja, a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, um dos princípios dela, uma das doutrinas, uma das orientações é sobre mordomia cristã. Então, o que é um mordomo? É aquele que toma conta de alguma coisa que não é dele. O mordomo é aquele que cuida, é aquele que toma conta de uma coisa que não é dele. José era alguém que cuidava das coisas de Faraó, cuidava do seu palácio, administrava, mas não era dele. Estava sob a sua confiança, mas não era dele. E nós vamos falar, irmãos, sobre diversas circunstâncias, diversas situações, diversas áreas em que nós estamos cuidando de alguma coisa que Deus nos confiou. Irmãos, a nossa própria vida é algo que Deus nos confiou e precisamos cuidar. Nossa própria vida, nosso próprio tempo. E aqui nesta lição, ele vai falar a respeito de ordenanças e princípios para a igreja de Jesus. Ele vai falar em Mateus capítulo 28, voltando ao texto. Jesus, depois, ele já morreu aqui, ele já ressuscitou, e ele está ascendendo aos céus, ele está subindo aos céus, e ele está dando uma orientação para nós como igreja do Senhor. Aqueles que foram um dia transformados por Jesus, aqueles que um dia foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus deixa essa orientação. A primeira coisa ele vai dizer, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Jesus falou aos discípulos, dizendo assim, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando a gente estuda para concílio, a gente estuda 3 características, 3 ofícios que Jesus tem. Ele é profeta, sacerdote e ele é rei. E esse texto, irmãos, é um dos textos que enfatizam, que provam que Jesus é rei. Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, porque essa autoridade foi confiada a Ele. Ele mesmo diz, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então Jesus, ele é sacerdote, ele é profeta e Jesus também é rei. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, ele tem toda a autoridade naquilo que ele está falando. E é por isso que com essa autoridade que ele recebeu, com essa autoridade de dar a orientação aos discípulos, é que ele vai dizer, portanto, versículo 19, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vão, preguem a palavra de Deus. O próprio texto da palavra de Deus diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então dos nossos objetivos como servos de Deus, como igreja do Senhor, é pregar o Evangelho do Senhor. Irmãos, tudo aquilo que essa lição vai falar, nós já sabemos. Nós já entendemos que é a função da igreja. Ela vai falar sobre, em primeiro lugar, sobre evangelização, ponto número 1. Eu mandei até no WhatsApp dos irmãos em particular, os irmãos quiserem dar uma olhadinha também, eu esqueci de falar uma coisa, é que agora nesse próximo trimestre, infelizmente, a associação não forneceu as revistas impressas, né, que facilita bastante o nosso estudo. Infelizmente não forneceu. Então essa semana eu vou providenciar algumas impressões, alguns exemplares para os irmãos estarem acompanhando também na impressão. Mas mandei em particular com os irmãos, página de número 14, primeira lição. Então, ponto número 1, ele vai falar sobre evangelização. Ponto número 2, ele vai falar sobre missões. Número 3, ele vai falar sobre adoração. Número 4, ele vai falar sobre educação cristã. Número 5, ele vai falar sobre comunhão e aí ele encerra. Então, na verdade, irmãos, todos esses pontos, evangelização, missões, adoração, educação cristã, comunhão, tudo isso nós já sabemos que faz parte do nosso propósito como igreja do Senhor. E esse texto de Mateus capítulo 28, Jesus mostra a sua autoridade e envia a grande comissão, envia os discípulos para irem ao mundo, para pregarem o evangelho dele. E ele vai dizer, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O evangelho é para todos, é para ser pregado para todas as pessoas, de toda a tribo, raça, língua e nação. E batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que ordeno a vocês.
E Ele nos dá uma promessa, né? Os irmãos cantaram aqui sobre a promessa. E essa, irmãos, é uma promessa que em qualquer tempo, e principalmente nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo em que precisamos se lembrar dessa promessa que Jesus nos dá. Ele vai dizer assim: e eis que eu estou com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Irmãos, Ele está conosco todos os dias. Amém. E essa, irmãos, é uma certeza que nós, como igreja do Senhor reunida e como igreja do Senhor individual no nosso dia a dia, não podemos esquecer dessa promessa que Ele tem para cada um de nós, nas nossas lutas, na nossa evangelização, no nosso papel de pregar o Evangelho, de ser testemunhas do Senhor. Ele está ali conosco, nos ajudando a cumprir esse propósito. A grande questão, irmãos, nós sabemos que precisamos evangelizar, fazer missões, adorar, fazer parte da educação cristã, aprendermos a palavra de Deus, fazermos parte da comunhão. Agora, o grande desafio para tudo isso é colocar todos esses objetivos e propósitos num contexto de pandemia. Esse é o grande desafio. Eu creio, irmãos, que de tudo isso que ele vai falar, e ele vai falar de uma forma bem superficial, ele está relembrando a nós, nosso propósito como igreja do Senhor, seja ela reunida, seja ela espalhada. Mas eu creio, irmãos, que o grande desafio é, enquanto de um lado da balança a gente se preocupa com a nossa saúde, usamos as medidas protetivas, usamos álcool em gel, ficamos em isolamento, no contexto de pandemia resguardamos a nossa própria vida, ao mesmo tempo existe o outro lado da balança que também não pode ficar desequilibrado, que é o quê? É tudo isso que nós falamos. Ou seja, viver um tempo de pandemia, interesses políticos, toda essa situação que nós estamos vivendo, e ao mesmo tempo não deixarmos de cumprir o nosso papel como igreja do Senhor. E eu creio, irmãos, que esse foi, está sendo e vai continuar sendo o nosso grande desafio como servos de Deus. Já aproximadamente 1 ano e meio já do início dessa pandemia, ou pelo menos no tempo em que explodiu essa pandemia, respeitamos os decretos, respeitamos as orientações, mas não deixamos de ser igreja do Senhor. Porque ao longo de toda a história, a igreja do Senhor, irmão, mesmo perseguida, mesmo com todas as dificuldades, mesmo sendo perseguida pelo Império Romano, mesmo perseguida por autoridades, mesmo cristãos sendo jogados na cova dos leões, mesmo sendo colocados em arenas para serem mortos por animais, mesmo sendo mártires, os discípulos morreram como mártires, com a exceção de João, que morreu de velhice, de Patmos, mas todos esses cumpriram o seu papel como igreja do Senhor, mesmo num tempo de adversidade. Então, irmãos, que temos que fazer parte da igreja, temos que estar em comunhão uns com os outros, fortalecendo uns aos outros, aprendendo a palavra de Deus em adoração e comunhão, mas a questão é como fazer isso num tempo de pandemia. Esse é o grande dilema, essa é a grande questão para cada um de nós, porque travamos, irmãos, ao longo desse tempo, e apesar de estarmos na fase verde, a batalha ainda não acabou. Ainda continuamos nessa batalha, nessa luta, de continuarmos exercendo o nosso papel, nos esforçando para cumprir o ID de Jesus, mesmo em isolamento social. Mesmo num tempo em que eu tenho que me restringir muitas vezes, agora ainda está um pouco melhor, mas no tempo de lockdown, irmãos, quantas pessoas, até mesmo idosos, que muitas vezes entravam em depressão, porque os parentes não podiam visitar. Não podiam estar perto, não podiam estar junto. Às vezes uma pessoa que está distante, você não pode sair, porque tem barreira na estrada, tem barreira no centro da cidade, você não pode passar. Então ainda estamos vendo alguns sinais de melhoras, só que ainda a batalha não acabou. E ainda assim continuar sendo igreja, fazer a vontade de Deus. E a realidade, irmãos, é que, vocês vão se lembram, basicamente em setembro, eu acho que é setembro do ano passado, nós estávamos na fase verde. Só que logo depois de setembro veio outubro, época de eleição. E aí, irmãos, cada um tem uma interpretação, alguns entendem que é um interesse político ou não, mas eu sei que em setembro do ano passado estávamos na fase verde, nós estamos pela primeira vez na fase verde. E entramos nessa fase, e aí chegou o período de eleição,
e no período de eleição parecia que não tinha pandemia, né? Parecia que não tinha. E entramos na eleição, e após, irmãos, a eleição, entramos nas festas de final de ano, e aí tudo desandou de novo. E aí entramos em lockdown, fase vermelha de novo, e agora estamos voltando de novo na fase verde. Então, na verdade, irmãos, a batalha ainda não acabou. E precisamos ter esse equilíbrio em cuidarmos sim de nós, mas não deixarmos de entender que a nossa vida que nós cuidamos é passageira e não é nossa. Essa vida que nós cuidamos, essa vida que nós zelamos, essa vida que nós resguardamos de todo jeito, não é nossa, mas é do Senhor. E eu estou inserido automaticamente, enquanto eu como igreja do Senhor, enquanto eu como indivíduo que entro e faço parte da igreja do Senhor, através do batismo, do cumprimento de Jesus, eu faço parte, eu sou inserido nessa missão, nesse propósito. Eu sou inserido e eu faço parte dessa missão e desse propósito. Então eu preciso continuar indo, fazendo discípulos. Eu preciso continuar indo, pregando o Evangelho. E eu preciso aproveitar as oportunidades durante o meu dia a dia. E nós pregamos essa semana sobre aquele texto de Paulo e Silas na prisão, que estavam naquele contexto de isolamento social, e eles estavam ali presos por estarem cumprindo a sua função como igreja, e eles estavam em adoração, cantando e louvando a Deus em um ambiente de hostilidade, em um ambiente em que ele estava isolado. E naquele ambiente de isolamento social, houve um terremoto feito por Deus ali. E as portas se abriram, né, e ali houve um ambiente de salvação naquele lugar. Porque eles estavam ali mesmo em isolamento social, criando um ambiente de adoração, cumprindo o seu papel como igreja. Ali naquela oportunidade. E esse, irmãos, é o grande desafio para nós. De mesmo nesse contexto, mesmo enfrentando essa dificuldade, entendermos que o nosso papel como igreja do Senhor precisa ser feito em qualquer lugar. Irmãos, ponto número 1. Os irmãos puderem acompanhar aí, para a gente entrar de forma resumida aqui na revista, ele vai falar sobre um dos objetivos de nós como igreja do Senhor, como mordomos de nossas vidas. Ponto número 1, a evangelização. Está aqui na tela. A igreja é um grupo de pessoas salvas por Cristo que promove a proclamação da redenção aos perdidos por meio da evangelização. Ao evangelizar, os cristãos estão se despojando do seu tempo e dos seus bens, estão aplicando os seus talentos em adoração a Deus e sendo canais da graça divina. A evangelização dos perdidos é tarefa para todos na igreja em todo o tempo. Inclusive, a própria palavra de Deus mesmo diz, o apóstolo Paulo falou a Timóteo, dizendo assim: pregue somente quando o tempo for favorável. É isso que o texto diz? Pregue em tempo e fora de tempo. Então, na verdade, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje à noite, mas se o ser humano, já falei isso aqui com os irmãos, se o ser humano, ele vai a Deus, ele busca a Deus mais na dor, vai mais pela dor do que pelo amor, se tem um tempo favorável para o quebrantamento das pessoas, é um tempo que se chama hoje. É um tempo que se chama agora. Então, é um pouco confuso para a nossa mente entender cristãos que se afastam por causa da pandemia, se esfriam por causa da pandemia, porque é um tempo em que a gente deveria buscar mais ainda. Quando a tribulação aumenta, quando a fornalha cada vez mais aumenta a sua intensidade, aí que a gente corre para a cruz, aí que a gente busca mais, aí que a gente ora mais. Então, irmãos, não deveria ser o motivo de esfriamento. O que muitas vezes acontece é que antes da pandemia já havia um esfriamento espiritual, já havia o problema no casamento, já havia o problema na família, já havia uma situação como essa. E na verdade a pandemia, ela traz à tona, ela potencializa uma situação que já existia. E é por isso, irmãos, que a gente tem que se fortalecer, sempre nos lembrando do nosso propósito como igreja do Senhor. Irmãos, falando da minha experiência, assumindo aqui a Igreja Batista Nova Vida, irmãos, a gente assumiu a igreja em dezembro de 2019, 14 de dezembro. E aí já veio em 2020 a pandemia. Já veio logo no início pegando esse desafio.
Irmãos, e como foi? Agora temos, né, até quando Deus nos permitiu, o templo aberto, para que possamos nos congregar mesmo com a limitação de pessoas, que facilita enormemente o nosso trabalho. Mas e quando a igreja estava fechada, irmãos? Que desafio que era, né? Pregar na frente da onde, irmão? Pregar na frente do guarda-roupa, né? Pregar na frente do guarda-roupa, dentro do quarto, né? A irmã Silvia fica brincando comigo, que eu pregava dentro do guarda-roupa. Era na frente, né? Dentro do guarda-roupa não cabe. Mas eu pregava dentro, em frente, eu já falei dentro. Eu pregava em frente do guarda-roupa, né? Lá no quarto, botava meu celular lá, que a imagem não era muito boa, né? E os irmãos, muitos irmãos ali, irmãos, pela fé, né, assistindo, ouvindo a palavra de Deus, né? Pela misericórdia de Deus. Porque a gente teve que se adaptar à realidade, mas não deixando de cumprir o propósito. Amém. Não deixando de fazer a vontade de Deus. E, irmãos, é maravilhoso quando a gente cumpre nosso propósito, mesmo com as dificuldades, mesmo com as limitações, e até irmãos, pessoas de outras igrejas estavam participando e se alimentando da palavra de Deus. Porque havia situações em que igrejas fechadas, muitas vezes alguns pastores, né, irmãos ministrando, os irmãos aqui adorando, é muito melhor do que eu lá com o violãozinho lá, né, na frente do celular, tocando, tentando tocar alguma coisa. É melhor estar aqui, irmão, bem melhor do que eu estar lá atrás do celular, né? É muito melhor estar aqui com os irmãos. Então, irmãos, nós tivemos que nos readaptar, nós tivemos que nos flexibilizar para não deixar de ser igreja e fazer o nosso papel mesmo no tempo de pandemia. E em nome de Jesus, irmãos, espero que a gente não volte mais para a fase vermelha, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a gente continue daqui para melhor, né? Temos aí até quase o final do mês nessa fase verde. E em nome de Jesus, a gente não retroceder mais. Mas, e ficamos muito felizes, né, quando a gente consegue voltar a fazer um culto na praça. Consegue ir até as pessoas que muitas vezes a gente chama, não vem para a igreja, e a gente pode estar lá pregando o Evangelho. Né? E é exatamente sobre isso que a lição fala sobre evangelização. Ponto número 2. Ele vai falar sobre missões. A igreja deve compreender a amplitude do seu compromisso com Cristo, bem como o seu papel de participar do propósito de Deus, na expansão do Evangelho ao redor do mundo. Missões têm sido a marca do testemunho batista no mundo. Isto se evidencia. Desculpa, cara, que eu fui muito rápido. Missões têm sido a marca do testemunho batista no mundo. Isso se evidencia pelo fato de os batistas terem a Bíblia essa única regra de fé e conduta, e sobretudo pelo ensinamento bíblico, junto à obra missionária. Um povo que não seja missionário não é povo de Deus. Uma igreja que não seja missionária não é igreja de Cristo. Missões são Deus agindo no mundo através da igreja para resgatar os povos do pecado e conceder-lhes a salvação eterna. Então, irmãos, missões também é evangelismo. E aí ele está falando, irmãos, sobre essa evangelização. Quero abrir com os irmãos Atos capítulo 1. Vamos abrir ali que Jesus vai estar falando também a respeito disso. Atos capítulo 1 vai falar sobre evangelismo, sobre missões. E Jesus falou também sobre ide por todo o mundo, pregando o evangelho a toda criatura. Nós temos capítulo de número 1, vamos ler primeiro. Atos 1 diz assim: escrevi o primeiro livro, e ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Versículo 4. E comendo-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então Jesus estava ali dando essa missão para os discípulos de pegar o Evangelho, e se estendeu não somente aos judeus, mas aos gentios também. E Jesus dá essa orientação: fiquem em Jerusalém, para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Atos capítulo 2 nós vemos isso, quando o Espírito Santo desce então aos discípulos. Versículo 6. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a você conhecer épocas
terras que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles uma nuvem o cobriu. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus foi elevado do meio de vocês para o céu, e virá do mesmo modo como vocês o viram subir. E Jesus subiu aos céus e deu essa orientação para os discípulos. E é uma coisa, irmãos, que Jesus deixa muito claro aqui para os discípulos, e muitas vezes nós, como servos de Deus, nos esquecemos dessa palavra. Ele diz assim, mas, versículo 8, vocês receberão poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. A promessa do Espírito Santo de Deus foi cumprida em Atos dos Apóstolos, e os discípulos receberam poder. E nós, como igreja do Senhor, também temos esse poder. Esse poder que muitas vezes, irmãos, é perdido, é esquecido, é deixado de lado, mas nós recebemos esse poder, essa autoridade. Porque não pregamos em nome de nós mesmos, mas em nome dele que morreu e ressuscitou. Amém. Não pregamos em nome dele. Então esse poder, irmãos, está sobre nós. Esse texto, irmãos, precisamos lembrar como muitas vezes temos medo de pregar o Evangelho. Temos receio de sermos rejeitados, ou de convidarmos uma pessoa para a igreja, porque não é qualquer boca que está pregando o Evangelho. É a boca de Deus usando a sua boca. Que nós recebemos esse poder da parte de Deus. E quando nós pregamos na autoridade do Espírito Santo de Deus, Ele nos usa para falar a respeito do seu Evangelho. Ponto número 3, ele vai dizer: a igreja compreende, página 15. A igreja compreende o significado do culto cristão, e por meio dele, cada cristão participa voluntariamente, com alegria e em sacrifício, conforme Romanos 12. Já está aí na lição? Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, adorar a Deus é uma necessidade existencial de todo ser humano, mesmo que muitos ainda não tenham consciência disso. E aí, irmãos, a gente volta na importância da igreja do Senhor, a importância da adoração, do culto público e do culto de adoração a Deus. Irmãos, é interessante que, se você for estudar as religiões, a história das religiões, todo ser humano, todo povo tem uma necessidade de adorar alguma coisa ou algum Deus. Se você for estudar tribos indígenas, histórias de outras religiões, de alguma forma as pessoas têm uma necessidade de adorar. Por quê? Porque existe no coração do ser humano um vazio que as coisas desse mundo não vão preencher. As coisas desse mundo não vão conseguir preencher esse vazio do nosso coração. Quando Moisés foi lá para o monte e ficou lá dias para poder receber de Deus os mandamentos e as orientações, o que o povo fez? Construiu um bezerro de ouro e colocou ele como se fosse autoridade. Quando as pessoas, irmãos, pegam também um objeto e constroem nela uma imagem para que possa se curvar diante dela, porque no fundo existe o desejo de adorar um Deus. A questão é redirecionar a nossa fé, a nossa adoração ao Deus verdadeiro. Que Jesus diz que eu sou o caminho. Eu não sou um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus senão por mim. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Ele diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então a necessidade de adorar está no coração, está intrínseco no coração de cada ser humano. Todo mundo tem um desejo de adorar. Mas na realidade, irmãos, é que a nossa adoração, como nós vimos no texto, ele apareceu a diversos discípulos durante 40 dias, falando das coisas relacionadas ao reino de Deus.
Interessante, o versículo 3 de Atos 1 vai dizer assim: depois de ter padecido, Jesus apareceu o quê? Vivo. E irmãos, esse é o nosso grande privilégio aqui, porque nós, como servos do Deus vivo, nós adoramos a um Deus que não é morto, mas a um Deus que está vivo. Eu tenho a plena certeza, você tem a plena certeza de que Ele está aqui nesse lugar, de que Ele ouve nossa oração, de que Ele fala no nosso coração, e através da sua palavra Ele fala, porque Ele é um Deus que está vivo. É interessante, irmão, você, se alguns estudiosos dizem, né, se você for, né, ao túmulo de diversos líderes de diversas religiões, vai estar lá a data do nascimento e a data da morte, como qualquer ser humano. Como qualquer ser humano, ele vai estar lá a data de nascimento e a cruz e a data da morte. Mas, se você for no túmulo de Jesus, vai estar escrito o quê? Ele não está aqui, mas ressuscitou. É esse Deus que nós adoramos. É um Deus que está vivo. Como foi colocado na peça, né, que os irmãos apresentaram, foi aberto o sepulcro e não foi encontrado nada, só um lençol que estava ali. Porque Ele ressuscitou o terceiro dia. E nós adoramos esse Deus que é vivo. Esse é o privilégio que nós temos de adorar esse Deus vivo. Nós adoramos aqui, nós adoramos no nosso local de trabalho, adoramos em casa, no nosso dia a dia, e nós temos esse privilégio de adorar ao Senhor. E aí, caminhando, irmãos, ponto número 4, educação cristã. Não se deve prescindir o ensino no processo de edificação do corpo de Cristo, o qual é a igreja. Isso, um pouquinho mais assim. Por meio do discipulado. Os cristãos entendem a natureza da sua nova vida em Cristo e aceitam como algo pessoal tornar os propósitos de Deus sendo o seu estilo de vida. O discípulo, portanto, faz parte do crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. É imperativo a igreja ensinar aos cristãos e obedecer a tudo que lhes for ordenado, a tudo que Jesus ordenou, conforme descrito numa grande comissão, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Por esta razão, a educação cristã precisa estar inserida nos objetivos da igreja, na mesma relevância que a evangelização, missões e a adoração. É um conjunto de coisas. Então, nós como cristãos, como Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas ele diz assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, a nossa caminhada cristã, irmãos, não é só um momento. Nós falamos isso aqui na quinta-feira, como nós relatamos o episódio do céu de nascença, João capítulo 9, em que ele teve um encontro com o poder de Jesus. Jesus foi lá e curou o céu de nascença e perguntaram para ele, onde está esse Jesus? Ele disse, eu não sei. Ou seja, ele teve um encontro com Jesus, mas ainda não estava caminhando com Jesus. Então, irmãos, fazer parte da igreja de Jesus é ter uma experiência com Jesus de transformação, de mudança, e essa experiência, ela continua. Que a gente entra num processo chamado de santificação, em que a gente continua sendo aperfeiçoado por Deus, em que a gente continua sendo trabalhado por Deus, em que a gente precisa, irmãos, estar inserido nessa casa, né, que é a casa de Deus, para estar aprendendo, continuando a aprender. E a cada dia estamos aprendendo mais. É interessante observar que a gente pode ter lido a Bíblia toda, mas a gente sempre lê e aprende coisas novas. A gente pode ter lido a Bíblia de capa a capa, mas sempre Deus fala de formas diferentes, de acordo com aquilo que estamos vivendo e precisamos. E é por isso que precisamos continuar aprendendo diante do Senhor. Ponto número 5, ele vai dizer, os cristãos devem compreender a comunhão cristã. Isso, mais embaixo. Os cristãos devem compreender a comunhão cristã como evidência de sua nova natureza. Que nova natureza é essa? 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Isso ser nova criatura. Os cristãos devem compreender a comunhão cristã como uma evidência de sua nova natureza, transformada pelo amor de Jesus. E a partir disso, refletir esse amor na prática do bem e da justiça. No seu dia a dia, em meio à sociedade na qual estão inseridos. Ao ser indagados sobre qual
seria o maior mandamento, Jesus, com simplicidade e sabedoria, respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma e de todo o seu conhecimento e de todas as suas forças. E o segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existem mandamentos maiores do que esse. Nós tivemos uma lição retrasada que falou também sobre isso, como Jesus enfatiza a importância da comunhão. Em Atos, no capítulo 2, a gente vai ver isso após a descida do Espírito Santo de Deus, como todos estavam reunidos como igreja do Senhor, e havia um só coração de servir a Deus, de abençoar a comunidade, de pregar o Evangelho. Então, irmãos, isso também faz parte do nosso objetivo, do nosso propósito como igreja do Senhor. Comunhão, é importante observar que a comunhão da igreja ela precisa ser plena, porque às vezes eu tenho comunhão com parte da igreja, eu tenho comunhão com algumas pessoas que eu tenho mais proximidade, mas a comunhão da igreja do Senhor, ela é uma comunhão plena, e o momento de ceia é um momento que a gente se lembra disso. Vai chegar o tempo que a gente vai voltar a poder trocar o cálice, abraçar o irmão, vai chegar esse tempo, mas a comunhão que a igreja do Senhor espera assim da sua igreja é uma comunhão plena, não uma comunhão parcial, mas uma comunhão plena dos seus santos e dos servos de Deus. Irmãos, no último parágrafo, lá embaixo, precisamos, portanto, desenvolver, página 16, isso, precisamos, portanto, desenvolver um olhar amplo para o propósito de Deus e assim empreender todos os esforços no sentido de que esses objetivos sejam em direção aos objetivos maiores, apresentar Jesus a uma sociedade caída. Irmãos, precisamos concordar com essa frase. A sociedade que estamos vivendo é uma sociedade caída. Você concorda com isso? Uma sociedade, irmãos, que jaz no maligno. Uma sociedade, irmãos, que precisa da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? Mas o budista não vai fazer esse papel. Uma outra religião não vai fazer esse papel. Os únicos que Deus conta para fazer esse papel são quem? Somos nós. Irmãos, é interessante, estava conversando com alguns irmãos essa semana, é interessante que Deus nos usa mesmo com as nossas limitações. Às vezes você pode ter dificuldade de falar em público, mas Deus te usa no particular. Às vezes você pode ter vergonha de falar em público, mas Deus te usa para trazer uma pessoa para Jesus. Alguém da sua família, alguém que você trabalha, que você convive. Irmãos, independente do tipo de dom que nós venhamos ter, a palavra de Deus diz que há diversidade de dons. E cada um é usado dentro daquilo que Deus nos chama. Eu quero convidar você nessa noite, nesta noite, hoje à noite, para que você possa estar conosco, para que você possa estar ouvindo a palavra de Deus. Nós vamos estar finalizando a série de mensagens em busca de resposta, e nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, quando a gente se coloca nas mãos de Deus. Independente, irmãos, das nossas limitações, Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele nos usa. Mesmo num tempo de pandemia, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das nossas limitações, Ele nos usa. Porque o propósito, irmãos, de crescimento do reino de Deus nasceu no coração dele, não é uma obra nossa, a obra é dele. E Ele usa aqueles que se colocam diante dele para ser usados, instrumentos vivos nas mãos dele. Então, quero, já finalizando, pedindo a você para ficar de pé. Nós vamos estar orando, encerrando o culto desta manhã, e já convidando você, para que você possa vir e você possa também chamar outras pessoas, talvez pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, que você possa estar chamando também outras pessoas, para que possam estar ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela oportunidade, Deus, de sermos igreja do Senhor. Porque a salvação, ó Deus, vem para todo aquele que crê no Senhor. Inicialmente, ó Deus, aos judeus, mas estendido a toda a humanidade.
E por isso, ó Deus, que nós fomos alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E que, ó Deus, esse amor, que, ó Deus, que essa palavra, ó Deus, não fique somente em nós, mas que possamos, ó Deus, também cumprir o ídolo do Senhor e fazer, ó Deus, discípulos, como diz a Tua palavra, pregando, ó Deus, o Evangelho em tempo e fora de tempo, e assim, ó Deus, também com tudo aquilo que nós estudamos aqui nesta manhã, possamos, ó Deus, ser igreja do Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos ajude a cada dia a melhorarmos como igreja do Senhor, a identificarmos, ó Deus, à luz da Tua palavra, aquilo, ó Deus, que precisamos, ó Deus, melhorar, aquilo, ó Deus, que precisamos, ó Deus, desenvolver, e que o Senhor, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, possa estar trabalhando em nossos corações. Abençoe, ó Deus, esta manhã, cada um que está aqui, os irmãos, ó Deus, que estão nos acompanhando pela internet, e que o Senhor, Deus, nos traga, ó Deus, debaixo da Tua proteção, para continuar, ó Deus, sendo ministrados pelo Senhor. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Oração silenciosa, estamos encerrando o culto desta manhã.